Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Sport, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo desses que a galera gosta de verdade, que são todos os melhores momentos, todos os momentos mais incríveis aí, marcantes da carreira de Anderson Silva no UFC em toda a sua trajetória. Então, para esse tipo de conteúdo aí, peço muito que você deixe o like, porque dá bastante trabalho para a gente trazer todas essas imagens aqui para a galera. Mas, como eu falei, a gente tenta trazer aí sempre o melhor conteúdo. E se falar de Anderson Silva nesse exato momento aqui, seria uma tristeza se algum de vocês aí que está nos assistindo não tivesse acompanhado, né, ou entrou aí dentro do mundo do MMA nos últimos, sei lá, 5 anos e acabou se apaixonando pelo esporte apenas aí nos últimos anos. Lembrar que o Spider é um dos caras mais incríveis aí que passou pelo UFC e pelo MMA. Hoje a gente sabe que ele tá no mundo do boxe, porém, isso aqui que vocês estão vendo, cara, com certeza é relíquia. E é uma parada, a mesma coisa que assistir Muhammad Ali com as suas lutas mais brutais dentro do boxe. É a mesma coisa de assistir esse vídeo aqui de Anderson Silva dentro do MMA. Cada um deles aí teve a sua magnitude em cada esporte. E cara, gostaria de saber, primeiramente, você que está assistindo aqui, quantos anos você tem e há quanto tempo você acompanha o UFC, o MMA em si. Pode até ser Pride, pode até ser outro tipo de evento, mas o esporte do MMA. Pode ser desde a época das regras do Vale Tudo, né? Então eu tô curioso aí para saber, você que está assistindo, quantos anos você tem e há quanto tempo você acompanha aí o MMA. E eu sei que tem muita gente que tenho 20 anos, acompanho há 5 anos. Tenho 40 e poucos anos e também acompanho há 5 anos, talvez, porque cada um acaba se apaixonando pelo esporte aí, alguns mais cedo, outros mais tarde. Mas basicamente nós temos o Spider aí lutando e passando o carro em basicamente geral. Cara, a primeira luta do Anderson Silva foi em 2006 no UFC. E a primeira luta de MMA do Anderson Silva foi em 97 no Brazilian Freestyle, no circuito brasileiro de freestyle, dia 25 de junho de 97. Então, cara, essa do Travis Lutter foi em 2007, né? A que a gente viu do Chris Lieben foi em 2006, a do Rich Franklin em 2006 também, a do Travis Lutter em 2007. E a maneira com a qual os combates acabavam aí eram muito diferentes, cara, né? O Anderson Silva ele sempre foi um cara muito eclético. Claro que prevalecia o boxe, o Muay Thai, mas ao mesmo tempo a gente não sabia o que esperar. Essa contra o Nate Marquardt, ele lutou em 2007. Também foram marcos, digamos assim, dentro da organização, aonde cada vez mais o Spider ele se destacava por ser aquele estilo aí do Homem-Aranha, né? Aquele cara que começava as lutas agachado, de costas na grade ali do cage, e com aquela frieza absoluta, e a mira do Spider sempre muito precisa com seus golpes retos de mãos ali, né? Tanto no ground and pound quanto no boxe em pé. Aqui a gente tinha Anderson Silva versus Rich Franklin, que aconteceu em 2007, dia 20 de outubro de 2007. Território hostil, se dizia, UFC 77. A galera falava que o Rich Franklin era mais pesado, mais forte, tal, que teria vantagens físicas, se eu não me engano, naquele combate. Só que a galera não sabia que o Spider ele tinha... Nossa senhora. O Spider tinha um estilo de combate muito aprimorado para a época. Se eu não me engano, nesse combate, acho que ele acabou quebrando até o nariz do Rich Franklin.
nos clinches violentos de Muay Thai e tal. Acho que o cara acabou desfigurado, velho. Não sei se eles se enfrentaram 2 vezes, talvez. A gente vai ver agora ao longo do... Não, talvez, acho que não. Acho que foi uma vez que eles se enfrentaram. Essa daqui contra o Dan Henderson, que era o famoso H-Bomb, né? A bomba H com aquele overhand de direita que ele trazia ali. Aconteceu em maio, né? Dia 1º, aliás, março de 2008. Spider tinha um cara que trabalhava e trazia um poder de nocaute incrível. E ao mesmo tempo era o cara que preferia botar pra baixo, né, o Anderson Silva do que largar na porrada com ele. E, cara, Anderson Silva tinha todas as ferramentas possíveis para poder nocautear, levar no ground and pound, finalizar qualquer adversário. Então é muito, muito diferente a gente ver, por exemplo, os caras aí com 46, 47, 48, 45 lutando em alto nível contra outros caras que são bem mais novos. Isso é uma coisa. Mas ver o cara que já é top lutar em alto nível no auge dele é demais. James Irvin, 2008. Olha tudo que o Anderson já tinha feito ainda em 2008. Isso aí era basicamente na época em que o Spider ele tinha literalmente uma porcentagem de vitória muito grande, né? E eu lembro que a partir desse momento, mais ou menos, dessas lutas aí de Patrick Coté, que aconteceu em 2008 também, começava-se a ver aí um legado muito grande e um favoritismo cada vez maior do Spider nas lutas, até um certo momento em que a gente via que o Spider ele não tinha adversários à altura. Em alguns combates eventuais, o Spider ele migrou de categoria. Acho que lutou na 9-3 ali, não sei se 1, 2 vezes dentro da organização. Mas de modo geral ele sempre se manteve muito bem aí na 8-4. Olha essa finta que ele fez defendendo uma queda e jogando peso contra o próprio adversário, cara, da investida dele. Isso era uma... Opa! Machucou-se. Já tinham chutado demais aquela região ali. O Spider mantinha-se ainda monstruosamente bem dentro da organização. Agora ele tinha pego um brasileiro, se não me engano, esse aí, Thales Leite, UFC 97 Redemption, em 2009. Já mudamos de ano. Era uma média de 2 ou 3 lutas por ano do Spider. Era relativamente bem ativo aí para a organização. Sempre com aquela guarda baixa, mantendo a distância. Várias técnicas que alguns lutadores aplicam hoje em dia vieram do estilo do Spider. As pisões e aí esse tipo de coisa aí Aí a galera fica pensando assim, ué, eu achei que era o John Jones que tinha trazido esse tipo de pisão aí, esse oblíquo no joelho. Engana-se você. Aqui a gente tem uma luta muito boa. Griffin contra o Spider, que aconteceu em 2009.
Segunda luta do ano aí do Aranha. Também um cara um pouco mais pesado. E a gente tinha uma grande diferença, tá? Que eu acredito muito que isso mudou já drasticamente. Eu falo isso até com uma certa infelicidade. Na época, a técnica, até preparo físico e tal dos lutadores americanos era pior do que os brasileiros. E eu digo técnica, mas talvez eu possa falar um pouco mais de estratégia e tática. A técnica por si só, os brasileiros eles ainda têm mais. Tirando... não, na realidade tem sim, cara. No jiu-jitsu, talvez no wrestling eles tenham aí apurado mais, porque o esporte está lá há muito mais tempo e tal, mas... Era notório que o brasileiro se destacava em todas essas áreas. Hoje em dia, a parte tática e técnica e o preparo físico dos gringos, infelizmente, evoluiu e tá melhor. Essa foi uma luta bizarra. Demian Maia versus Anderson Silva, que ele tirou uma onda com o Demian Maia. Tipo, humilhou o cara, na real. Chutou, deu giratório, tipo... Nossa, essa foi um espancamento, velho. Tipo, essa ele brincou literalmente a ponto de... Nossa, cara, essa foi foda. Desculpa dizer isso, mas é que foi bizarro. Não lembro exatamente qual era o motivo disso. Que o Anderson deixou aí a luta transcorrer em pé durante o tempo inteiro. Foi literalmente bizarro. Nossa senhora. Aquela esquiva ali do cruzado em tentativa de ataque do Demian Maia, cara. Alguns overhands, alguns bombão ali. 5 rounds desse jeito que vocês viram aí. Agora a gente começou a ter uma época um pouco mais icônica dentro do evento. A gente passou para 2010 e veio aí a primeira guerra, literalmente, do Anderson Silva, que foi contra o Chael Sonnen. Essa aí dava pra ter dúvidas do preparo físico do Chael Sonnen, que parecia que ele tava meio com suco do Paulo Borrachinha, se é que você me entende. O cara não cansava, o cara era realmente... Tava passando o carro em cima do Anderson Silva no ground and pound, levando a luta pro chão, mantendo posições, como vocês podem ver aí. E no quinto e último round, o Anderson aplica o triangle. E acaba fazendo o Chael Sonnen sutilmente dar uma batidinha ali, ó. Com a faixa preta, com uma costela trincada. E vencendo... Podem ver que ele bota a mão na costela, ele tava bem mal, ele trincou uma costela nesse combate. Então tá apanhando o ground and pound. Aí depois a gente veio por uma outra luta, essa luta que ficou vista e lembrada quase que pela eternidade aí do UFC, porque foi Vitor Belfort contra o Anderson Silva em 2011. Mas é mais ou menos 2 lutas por ano, eventualmente 3. Essa teve uma rivalidade bizarra. Não sei exatamente... o motivo... Não, é que diziam que o Spider dizia que o Vitor era 2 caras. O Vitor nessa época tava muito bem de boxe. Sempre teve, mas nessa época ele tava voando de boxe. E tum. Tomou o pedalaço mais famoso aí do MMA. Que o Steven Seagal tinha aprimorado o chute frontal do Anderson Silva. Essa daqui o Spider veio com muita violência e o Shin Okami também, o UFC 134. No dia 27 de agosto de 2011. E diversas vezes aí, como vocês podem ver, o Spider ele deixava a luta transcorrer
E em certo momento que lhe era de bom grado, ele simplesmente ligava aí o modo Super Saiyajin aí, né? Fazendo uma analogia ao Dragon Ball. Ligava o turbo e não gostava de ser atingido. Muita gente falava, cara, o grande problema de tu lutar contra o Spider é que se tu acertar 2 ou 3 nele, vai dar ruim. Era uma brincadeira, se não me engano foi o Forrest Griffin que disse isso. Esse foi um desempenho bruto. Essa foi a segunda vez que ele enfrentou o Chael Sonnen, que a gente vai para 2012. E essa luta não foi tão difícil para o Spider, porque ele acabou se sobressaindo aí em basicamente todas as áreas. Parecia até inclusive que a luta ia transcorrer de uma maneira semelhante, né? Porque no início do combate o Chael Sonnen já tinha grudado e botado pro chão. Joelhada no plexo, pum. Aí finalizou. Não, ainda não. Botando a mão ali no rosto ali e já era. Não deu nem pro cheiro. Eu lembro que esse combate eu tava um pouquinho até apreensivo porque... lembrando o primeiro que eles tinham tido também deixava um pouco de dúvidas, né? Se talvez o Chael Sonnen pudesse imprimir o mesmo jogo, mas não ser finalizado. Mas o Spider mostrava aí que ele tinha atualizado o jogo dele. Aqui a gente tinha Stephan Bonnar também, que era um cara bem grande. Não sei se foi uma das lutas que o Bonnar desceu ou se o Anderson subiu, mas ele era bem maior. Vocês podem ver aí que tinha uma diferença bem grande de porte físico. Mas pelo peso, né? O Spider sempre foi um cara grande também. E foi um dos momentos icônicos onde o Spider ficava de costas na grade aí, deixando a guarda lá embaixo, voltando pra grade e intimando o Stephan Bonnar pra largar na porrada aí. Cara, sinistro. Joelhada no plexo, nocautaço. Famosa camiseta do Corinthians aí. Aqui nós iniciávamos uma época um tanto diferente, onde o Spider teve, né, depois da sua hegemonia desde 2006, que ele venceu o Chris Lieben. Vamos para 2013. Primeira luta de Chris Weidman contra Anderson Spider Silva. O Spider ficou chateado que o Weidman conseguia conectar alguns golpes. Começou a tirar muita onda do Chris Weidman. Poderia ter levado até tranquilamente o combate. Lembrando que essa foi a primeira, né? Eles tiveram duas. Acho que o Spider ficou muito chateado com qualquer provocação e acabou tomando um golpe ali e sendo nocauteado. Tendo errado numa técnica básica, que foi ter colocado as pernas em paralelo, em vez de ter tido uma perna base ali para ele poder movimentar melhor. Depois eles lutaram na sequência, 6 meses depois. Obviamente o Spider estava com uma hegemonia gigante, daí não tinha nada a se fazer a não ser colocar para ele aí a revanche imediata. O Spider estava um pouco mais sério nesse combate, mas as coisas não estavam simplesmente fáceis também para ele. Vocês podem ver que ele já estava tomando também até às vezes uns momentos de atraso ali, uns flash down. Vários chutes foram aplicados na parte interna da perna da frente do Weidman. A luta tava bem boa. E ali o Spider quebra a canela.
numa defesa bem feita do Chris Weidman e também alguns dizem que ele poderia ter jogado jabs, né, para configurar uma defesa e uma cortina de fumaça para ele poder chutar embaixo depois, mas enfim. Aqui, depois da recuperação, né, do Anderson Silva na segunda luta, ele lutou basicamente aí num período recorde, porque ele foi pra... em 1 ano e 1 mês. Em 1 ano e 1 mês, mesma lesão do Conor McGregor, 1 ano e 1 mês depois ele voltou pra fazer uma super luta aí com o Nick Diaz. Foi uma luta boa, uma luta divertida. O Spider teve seu braço erguido, se eu não me engano, porém foi dado no contest depois desse combate, porque o Spider tinha sido pego com produtos ilícitos dentro de seu corpo. Muito se dizia que ele talvez tivesse feito uso, claro, para recuperação aí das suas fibras musculares e da sua estrutura óssea, acelerado o processo de recuperação para poder voltar a lutar MMA e chutar aí com segurança e sem nenhum tipo de lesão recorrente. Uma luta muito legal, mas infelizmente depois de tudo isso, olha o John Jones ali cumprimentando ele, depois de tudo isso o Spider acabou tendo a luta dada como no contest. Nesta daqui, uma das lutas mais bizarras que eu já vi dentro do UFC, Spider lutou contra Michael Bisping em fevereiro de 2016. Ele tinha ficado mais um ano, né, de lacuna. A do Nick Diaz foi em janeiro de 2015, essa aqui foi em fevereiro de 2016. E essa daqui, cara, o Anderson passou o carro no Bisping, machucou o Bisping e do nada deram a luta pro Bisping. O Spider quase nocauteou o Bisping no final de um round. E no final das contas deram o combate pro Bisping. Foi uma guerra, né? Tipo, teve ali uns knockdowns ali do Bisping em cima do Spider, tudo mais. Olha ali essa. Nossa senhora. Também talvez por muito o Spider se defender, fazer aqueles truques ali de sei lá, Hapkido, etc e tal ali. Parecia que ele estava apanhando muito, mas ao mesmo tempo eu acho que ele estava mais se defendendo do que apanhando. Então só basta ver o rosto de um do outro. Spider zerado. Que doideira, cara. Aqui a gente veio no UFC 200, o Spider estava salvando o evento. Foi ali 4 meses depois dessa do Michael Bisping, estava salvando o evento na categoria de cima contra o Daniel Cormier, nada mais e nada menos. Nem estava preparado fisicamente, vocês podem ver que ele estava mais pesado. E óbvio que Cormier teve que fazer o seu jogo ali de botar para baixo o Spider, porque senão não teria possibilidade alguma no striking de vencer o Spider. Aquele ali foi um dos chutes ali colocados perto da ponta de costela ali, né? Do Cormier, que ele quase cedeu, ele mesmo tinha dito. Mas no final das contas, depois ali ele conseguiu levar a vitória. Se não me engano, foi por pontos. Aqui a gente já tá passando para 2017. Fevereiro de 2017. Chegando aí em uma vitória do Spider. Uma luta legal contra Derek Brunson aí, que a galera dizia que tinha que respeitar, que o cara era duro, que o Spider talvez não tivesse ainda com o mesmo timing de resposta. Eu lembro exatamente dessa cena ali do clinch, o Brunson levando ali os uppercuts e cruzados e o Spider balançando a cabeça. Eu pensava que ia dar ruim, mas de fato não deu. Spider foi bem nesse combate. Aceitou muito aí esse tipo de jogo, mas acabou se dando bem.
levando essa daí pra casa. Aqui a gente tem uma luta icônica, né? Nada mais e nada menos que Spider versus Israel Adesanya. Essa o Adesanya tava muito pilhado, né? Lutando contra o ídolo aí, lutando contra o cara que ele realmente se espelhou aí durante a carreira do MMA. Por surpresa, o Spider se mostrou muito bem preparado. Um estilo de luta... Cara, isso foi uma guerra de videogame. Tá maluco? Você não tem nem muito o que dizer. Tá maluco, velho. Essa os caras mandaram muito bem. Perdeu por pontos, mas foi basicamente aí um show de ambos. Depois a gente teve Cannonier. Infelizmente uma lesão do Spider. Acredito que o Cannonier que tinha chutado o Spider, né? Isso aconteceu em maio de 2019. Já estamos chegando perto aí dos tempos atuais. Uma lesão no joelho do Spider ou da coxa, enfim, alguma coisa. E também mérito dos chutes do Cannonier que foram muito bem aplicados aí, sempre no mesmo local. Aí acabou lesionando o Spider. Espero que você tenha gostado aí. Deixe o seu like se você chegou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.